Após a marcação, a máquina vai fazer a fixação da manta. Eu aqui vou utilizar o feltro como material para fazer essa cestinha, tanto na frente como atrás. Então, como acredito que 2 camadas de feltro vai me dar uma boa estrutura para a cestinha, eu não vou utilizar a manta nesse processo, nesse teste. Mas se você for fazer com tricoline, aí foi feita a marcação, você vai colocar a manta por cima dessa marcação, a máquina vai fazer a fixação da manta, você vai recortar o excesso e depois você pode dar continuidade, né, com tricoline na frente, com tricoline atrás. Como eu tô fazendo no feltro, eu vou pular essa etapa da máquina, vou pular então para a terceira etapa, que é a etapa de fixação dos tecidos. Prendi um recorte de feltro na parte de trás do bastidor, né, com a fita crepe, sobre a marcação, cobrindo toda a marcação, e vou posicionar na parte superior também, sobre a marcação. No caso, se você for usar tricoline, aqui já vai ter uma camada de manta, né, pode ser a manta R1 ou a manta R2, e vou posicionar um recorte de feltro aqui também, mas como eu tô usando feltro, vou só posicionar o recorte de feltro aqui sobre a marcação na parte superior do bastidor. A máquina vai fazer a fixação tanto do tecido superior quanto do tecido inferior. Tecido superior fixado, tecido inferior fixado. Agora a gente vai recortar todo esse excesso, tanto da parte superior quanto da parte inferior do bastidor. Lembre-se de cortar bem rente a linha, para não sobrar, para quando for fazer o ponto de acabamento, não ficar sobrando o tecido para fora do ponto, mas também não tão rente a ponto de cortar essa costura de fixação, tá bom? Quando eu levanto o tecido dessa forma, eu consigo encaixar melhor a tesoura, o que me ajuda a conseguir cortar melhor o tecido. Tecido inferior e tecido superior recortados, vou voltar o bastidor para a máquina. E agora a máquina vai terminar fazendo os pontos decorativos e o ponto cheio de acabamento. Agora a máquina fez todo esse trabalho, esse bordado trabalhado, fez a trança superior e já fez o ponto cheio de acabamento das laterais. Agora ele vai fazer a marcação dos furinhos para a gente unir uma lateral à outra. Agora a máquina fez a marcação dessas bolinhas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo? Dessas bolinhas aqui. São 4 de um lado e 4 do outro. Eu vou utilizar um furador manual. Esse furador manual eu comprei lá na Africana Artesanato. Essa pontinha que tá nele aqui é uma pontinha muito pequenininha para eu usar nesse buraco. Então eu vou remover. Vou colocar a ponta certa aqui, um pouquinho maior pro que eu tô querendo. Já tem até pedacinho de pano lá dentro, vocês podem ver. Vou puxar novamente. Vou posicionar no centro aqui do meu buraquinho, certo? E vou fazer esse movimento. Opa!
esse movimento algumas vezes. Ele vai girando e cortando e vai fazendo esses buraquinhos, tá joia? Se você não tiver esse furador manual, você pode também usar o furador no balancinho, né, se você tiver, ou então utilizar um agulhão para fazer esse furo. Tá joia? Vou terminar aqui, vou fazer a minha ferramenta mesmo e vou terminar. Feito o furo dos dois ladinhos, né, 4 furinhos de cada lado, nós vamos voltar o bastidor para a máquina para fazer o ponto cheio de acabamento nesses buraquinhos. Bordado finalizado, a gente vai ter essa, é uma das laterais pronta, que é essa pecinha aqui. Olha que belezinha essa trancinha de cima. Agora a gente vai tirar aqui do bastidor e recortar todo esse excesso aqui, que eu usei um TNT mais grosso, aquele TNT de gramatura mais grossinha, para me ajudar a dar estrutura nele, porque eu não usei a manta, tá joia? Então, vou recortar aqui todo esse excesso. E a gente vai ter essa lateralzinha aqui já pronta, certo? E a gente vai precisar de 4 partes dessa. As 4 laterais prontas, agora a gente vai fazer a base unindo as laterais. Vamos lá? A primeira etapa, a máquina vai fazer essa marcação aqui, para a gente poder posicionar a primeira lateral. A gente vai colocar a lateral para cima, a parte correta para cima, e a gente vai posicionar essa marcação aqui sobre a marcação do nosso bastidor, para a gente fazer a fixação. Vou descer o pezinho da máquina e ela vai bater certinho sobre essa marcação. E aqui, ela bateu perfeitamente a costura sobre essa marcação aqui da primeira lateral. E a gente vai repetir esse processo com as outras 3 laterais. Antes de fazer a fixação das outras laterais, a gente vai recortar esse excesso que ficou aqui para baixo da lateral que a gente já fixou. Então, ela foi costurada, costura sobre costura aqui, nessa marcação. E a gente vai cortar o excesso que ficou para dentro da fixação. Ficando assim. Esse sai e fica assim. Agora vamos fazer a fixação das demais, lembrando que o processo é o mesmo. Vai fazer a marcação, a gente vai posicionar a lateral sobre essa marcação, ela vai fazer a fixação e depois a gente vai vir refilar o excesso.
agora a gente vai prender aqui. Como eu tô fazendo feltro, na verdade, a próxima etapa seria a fixação da manta. Você vai posicionar a manta aqui sobre apenas esse quadrado vazado aqui. Para posicionar a manta, ela vai fazer a fixação da manta. Você vai vir fazer o recorte, né, o recorte do excesso da manta, certo? Aí depois disso, será feita a fixação do tecido na parte de trás e na parte da frente do bastidor. Como eu estou utilizando feltro, da mesma forma que eu fiz aqui nas laterais, eu não vou utilizar feltro aqui embaixo. Então eu vou pular a etapa da manta, que é a parte que está em verde na bordadeira, eu vou pular essa etapa e vou direto para a etapa de fixação do tecido, tá joia? Vamos aqui prender então na parte inferior do bastidor o tecido, depois usando o feltro. E vou posicionar na parte superior do bastidor outro recorte de feltro. E vou para a máquina fazer a fixação. Aqui eu fiz a fixação, eu pensei que estava gravando, não estava, mas essa etapa é bem simples. Ele prendeu a toda a volta aqui o tecido na parte da frente e da parte de trás. Aí eu não tirei da bordadeira, desculpa, eu não tirei o bastidor da bordadeira e já fiz esse ponto trabalhado aqui. Agora eu vou recortar esse excesso e vou voltar o bastidor para a máquina para ele fazer o ponto cheio de acabamento aqui dos 4 cantos que uniu as laterais. Tá joia? Vamos fazer o corte? Cortada a parte inferior, bem cortadinha, lembrando de não deixar muito excesso de tecido aqui dos lados, para não vazar dos pontos, né? E também cortado todo o excesso aqui da parte superior. Vou levar o bastidor para a máquina para fazer aqui o ponto cheio de acabamento dos 4 cantos. Uma coisa que eu não falei é para quem tem máquina com bastidor maior, né? Dá para colocar 2 laterais em um único bastidor e fazer de uma vez, o que agiliza bastante o trabalho também. A máquina fez aqui todo o ponto cheio de acabamento das laterais e agora a gente vai retirar o trabalho do bastidor e recortar todo o excesso de TNT. Vamos lá? Recortei. Agora eu vou selar aqui com muito cuidado, porque o feltro também, ele não pode com calor, porque ele derrete, ele queima, ele estraga muito fácil. Então o que eu vou fazer? Eu vou dobrar bem dobradinho assim, e vou vir com o isqueiro bem devagarzinho aqui, só para tentar selar somente o TNT. Ó, gente, tomando forma, que coisa mais bonitinha. Eu cortei aqui 57 centímetros de cordão. Como é um teste, eu vou ver se vai ficar bom o tamanho, se vai sobrar muito. Mas eu queria mesmo uma fita mais larga, que mesmo que desse um pouquinho mais de trabalho para passar pelo buraquinho, que a gente vai fazer um nozinho aqui em cima, um laço aqui em cima. O laço ficaria bem mais bonito. Vou tentar passar essa aqui agora e vamos ver como é que vai ficar. Entrei, aqui ó, essa aqui é a parte de fora, vou passar a fita. Vou entrar aqui, uma ponta em cada buraco aqui nas laterais, certo?
uma ponta em cada buraco, vou virar e vou passar trançando essa de cá pro lado de cá e essa de cá pro lado de cá. Direita para esquerda, esquerda para direita. Deu um nozinho não, fez um xizinho. Vou fazer a mesma coisa agora aqui desse outro lado. Vou passar essa linha aqui pelo lado de cá e essa outra linha aqui, esse outro cordão, a outra ponta, né, pro outro lado, pro lado de cá. Vou virar novamente e repetir o processo. Eu acho que esse tamanho vai ficar um pouquinho grande, mas eu vou cortar e vou ver. E aqui a gente puxamos aqui certinho, certo? E vou dar um laço. A gente ajeita aqui também para ficar bem certinho. E vou dar aqui um lacinho aqui para unir e manter unidinho aqui. Então, as laterais. Eu acho que ficou grande pro meu gosto. Aí você vai trabalhar com o gostinho seu, certo? Vou cortar um pouquinho aqui do excesso. Eu vou deixar assim que eu gostei do tamanho. Ele vai ficar assim. Tá joia? Vou repetir esse mesmo processo agora nas outras três laterais. Eu recortei a fita e eu vi que 40 centímetros aqui foi o suficiente dessa fitinha aqui. Agora, se você for usar uma fita mais larguinha, me manda a foto que eu tô louca pra ver com uma fita bem larga aqui, com um laço bem bonito. Depois eu tenho que ajeitar direitinho, mas a nossa cestinha por enquanto tá aqui. Agora a gente vai fazer a alcinha dela. Sim, ela vai ter alcinha. Na etapa da alça, eu tô usando a entretela rasgável no bastidor. Vocês vão entender por que já já. Então, entretela rasgável no bastidor, a gente vai fazer a marcação da primeira parte da alça. A alça a gente vai usar apenas um bastidor para fazer. Vai ser feito em um bastidor apenas. E vamos lá para a marcação. Feita a marcação, a gente vai pegar a parte de trás do bastidor e vamos colocar uma tira. Como eu tô utilizando o feltro, meninas, eu já falei anteriormente, eu não vou aplicar a manta. Mas se você for utilizar o tecido para fazer a cestinha, aqui nessa etapa da alça, também é necessário aplicar a manta. Como eu tô usando o feltro, eu pulei a etapa da manta. Tá? A etapa da manta é a etapa verde, da cor verde, lá na sua bordadeira. Se você for usar tecido, você faz essa etapa, você coloca a manta, depois da marcação você vai colocar a manta, vai fazer a fixação da manta e vai recortar o excesso, tá joia? Como eu tô fazendo de feltro, eu pulei essa etapa e já vou aqui colocar um recorte de tecido, no meu caso o feltro, na parte de trás do bastidor e vou prender com a fita crepe aqui em cima. Deixar ele bem esticadinho e prender com a fita crepe aqui embaixo. Isso sobre a marcação, certo, meninas? Vou virar, vou voltar o bastidor para a máquina e vou posicionar também aqui um recorte de tecido sobre a marcação na parte superior do bastidor também. Vamos voltar para a máquina agora para fazer a fixação desses tecidos. Tecido fixado, agora a gente vai recortar todo o excesso, tanto da parte superior quanto da parte inferior.
cortado, agora a gente vai voltar para a máquina para fazer o ponto trabalhado de trança aqui, nessa primeira parte da alcinha. Bordadinho finalizado, meninas. Agora o que a gente vai fazer? Eu falei que é no mesmo bastidor e aqui não tem acabamento e essa alça ficaria muito pequeno para a bolsinha, né? Para o nosso cestinho. Então agora a gente vai com muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Vou fazer um piquezinho aqui só para dar o início. Para baixo também. A gente vai cortar aqui. Como é entretela rasgável, eu vou bem devagarzinho aqui remover essa primeira parte aqui do bastidor, com muito cuidado, com muito carinho, pra gente dar sequência aqui nessa alcinha. Ó, retirei, certo? Vou deixar ela aqui por enquanto. Aqui, que eu tenho medo desse trabalho fazer, do próxima etapa fazer isso aqui com o tecido, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixa eu caçar um aqui, um outro recorte de bretela, certo? Só para cobrir esse espacinho aqui. Só para ele não andar, não correr na próxima etapa. E não prejudicar o resto do nosso trabalho. Vou posicionar aqui em cima, certo? E vou prender, haja fita também, né, meninas? Vamos fazer estoque. E vou prender aqui, ó, esse pedacinho aqui, para evitar que ele repuxe. Só para isso, viu? Porque a gente não vai usar esse lado de cá mais não. Pronto. A máquina fez a marcação da segunda alça e essa parte de baixo aqui é retinha, tá vendo? Então a gente vai posicionar essa linha, essa marcação aqui da alça sobre essa marcação aqui, bem posicionadinha, bem centralizada sobre essa marcação do bastidor. E a máquina vai fazer a fixação. A máquina fez a fixação, vou apenas recortar esse excesso superior aqui da fixação, tá bom? Vamos recortar aqui somente esse excesso aqui, pra gente não ficar com excesso de tecido no trabalho, certo? Vou ter que tirar daqui sim, porque agora o que a gente vai fazer? A gente vai lá prender uma camada de tecido em cima, outra camada de tecido na parte inferior do bastidor. Como eu tô utilizando o feltro, eu já vou fazer logo essa parte. Se você for usar tecido, agora seria a fixação da manta. Depois você recortaria a manta e colocaria, aí sim colocaria o tecido na parte inferior e o tecido na parte superior. Prendi o tecido com fita na parte inferior do bastidor. Vou virar o bastidor, voltar ele para a máquina. Vou pular a etapa da manta. Eu estou usando feltro e vai ficar muito grosso. E aqui só as duas camadas de feltro já vai me dar a estrutura que eu preciso. E vou colocar um recorte de feltro aqui também, no caso que eu estou usando feltro, sobre a marcação na parte superior do bastidor. E vamos fazer a fixação. Tecido superior fixado, tecido inferior fixado. Agora eu vou recortar o excesso tanto da parte inferior do bastidor, tanto da parte superior do bastidor. Recortei o excesso inferior, recortei o excesso superior. Vou voltar o bastidor para a máquina, para ela fazer o ponto. Para ela fazer o ponto trabalhado de trança também nessa parte da alça.
Aqui ela terminou o bordado trabalhado do outro lado da alça e finalizou aqui com ponto cheio, unindo uma alça na outra, né? Agora a gente vai retirar daqui. Vou cortar esses excessos de entretela que ficou aqui de rebarbinha. Opa! Esses excessinhos, esses rabutainhos de entretela. E vou selar com isqueiro. Agora, com a tira certinha, seladinha, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai fazer um furo. Opa! Um furo bem aqui, ó. Tá vendo que aqui, essa partezinha é uma parte redondinha? Vou fazer um furo bem aqui no meio. Vou fazer um furo aqui. Opa! Um furo aqui, certo? Do outro lado, a mesma coisa. Então, um furinho aqui dos dois ladinhos, certo? Vamos marcar agora aqui o meio aqui do nosso cestinho. Vamos dobrar e marcar aqui o meio, bem no meio da trança. Vou marcar o meio aqui, ó. Marcar o meio aqui, certo? E também do outro lado. Vou marcar aqui também o meio. Vou vir também com o furador aqui e vou fazer um furo, tanto aqui um furo desse lado e um furo do outro lado. Vamos pegar um rebite e rebitar, unindo a alça agora com o nosso cestinho. Vou rebitar aqui e já venho mostrar pra vocês. Bate um rebitezinho aqui pra segurar esse lado da alça, um rebitezinho aqui pra segurar o outro lado da alça. E tá pronto o nosso cestinho, gente.